O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo e nada vai mudar isso, mas os jogadores seguem sendo muito cobrados pela imprensa aqui no Brasil. Enfim, todo mundo viu o jogo, eu já falei sobre o jogo, eu quero falar sobre o futuro. O que fazer daqui pra frente? Falar o que ele falou, esse cara aqui tem meu respeito. Porque isso aqui é que perdeu a Copa do Mundo. É folga, é família, é todo mundo, é uma várzea total, é uma coisa ridícula o que fizeram. Você vai ver no vídeo de hoje as falas do Casagrande, o Pilhado falando do posicionamento do Felipe Melo no Sport TV, o Neto detonando os jogadores e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? O Casagrande soltou o verbo sobre a seleção brasileira e a postura dos jogadores. Bom, pessoal, o Brasil foi eliminado por 2-1 na Noruega de uma forma vexatória, com 32%, 34% de posse de bola. Essa posse de bola no Paraguai é bom, porque é o estilo de jogo deles. Agora, o Brasil ter 34% de posse de bola numa partida, que a nossa escola sempre foi com a bola no pé, nós sempre jogamos com a bola, nunca ficamos correndo atrás do adversário, foi a pior seleção numa Copa do Mundo dos últimos anos. Ficou correndo atrás da Noruega o tempo todo. Enfim, todo mundo viu o jogo, eu já falei sobre o jogo, eu quero falar sobre o futuro. O que fazer daqui para frente? Precisamos recuperar a identidade do nosso futebol, precisamos recuperar a escola futebolística, precisamos ter e revelar jogadores camisa 10, criadores de jogada, laterais, centroavantes. Por que eles não aparecem mais? Porque o trabalho na base dos clubes e da seleção brasileira está sendo mal feito, gente. Isso é questão de base. Se não surgem jogadores em determinadas posições, porque na base está sendo mal trabalhado. Está tendo alguma coisa acontecendo de interesses fora o futebol que não revela mais jogador. O Brasil sempre revelou grandes jogadores, por que não revela agora? Então o trabalho de base tem que ser revisto. Nós temos também aproveitar a mudança de ciclo de jogadores, uma geração que só perdeu, uma geração que não tinha personalidade coletiva, uma geração que se preocupou muito mais com cortes de cabelo, com dancinhas para comemorar gol, com TikTok, com redes sociais, com cliques, cortes e likes, do que jogar futebol, ganhar do adversário e fazer gols. Então nós temos que mudar também o comportamento, a mentalidade do jogador de futebol brasileiro. Essa última geração foi péssima nesse tipo de comportamento, viraram mais influenciadores do que jogador de futebol. Então nós temos que mudar essa mentalidade. Acabou o ciclo de Casimiro, de Danilo, de Alessandro, de Neymar, né? E eu acho que o Rafinha também. O Rafinha jogou 2 Copas do Mundo e não foi bem em nenhuma. E outra coisa, é aquele que mais acompanhou o Neymar nessa onda de influenciador, de corte de cabelo, de dancinha, nas 2 Copas do Mundo. Então o Rafinha, na minha opinião, também tem que entrar no grupo que não vai mais, que não faz parte da nova geração, que não faz parte do novo ciclo. Então é isso, gente. O trabalho é árduo, o trabalho é difícil, mas tem que ter esse trabalho, tem que ter esse tipo de convicção. Os treinadores da base são os ideais? Será que são? Tanto nos clubes como na seleção brasileira? Então, isso tem que ser revisto. Já no Sport TV, que muito se criticou os jogadores da seleção, inclusive o Neymar, foi o Pilhado quem saiu em defesa dos jogadores e do Neymar, dizendo que o Felipe Melo teve coragem de enfrentar eles dentro da Globo. O Felipe Melo, dentro da TV Globo, no programa do apresentadorzinho que sempre torceu contra o Neymar, falar o que ele falou, esse cara aqui tem meu respeito. Primeiro, Felipe Melo disse que, na opinião dele, o Neymar deveria até ter sido titular. Para ter coragem de falar isso, aonde ele falou, na emissora que tanto perseguiu o Neymar pela ideologia política dele, tem que ter muita coragem. E além disso, o Felipe Melo ainda questionou. Ele disse, ficam falando tanto do Neymar, o cara ganhou a Copa das Confederações, o cara ganhou Olimpíadas, e eu acho sim que o brasileiro não valoriza direito o ídolo que tem. Então eu tiro muito o chapéu pro Felipe Melo. Eu fiquei bem decepcionado quando o Felipe Melo foi pra Globo, porque eu achava que ele não tinha nada a ver com a Globo. Mas hoje eu tiro ainda mais o chapéu, porque ele tá na Globo, mas ele não se rendeu, ele não se acovardou, ele tem as opiniões dele dentro de uma emissora que é podre, cheia de gente podre, mas ele não se corrompeu em momento nenhum, ele não deixou de ser o que ele é. Então pra esse cara aqui eu tiro o chapéu. E outra, Felipe Melo, vários outros grandes jogadores têm uma opinião. A mídia fajuta, cheia de gente que nunca jogou bola,
muitas vezes tem outra. E eu tô com eles, óbvio, porque eu me incluo, eu nunca joguei bola. Quem já jogou futebol entende muito mais de futebol do que quem nunca jogou. Ainda mais quem entrou na imprensa esportiva só por lacrar, sem entender nada de futebol. Agora, o Neto na Band, esse não poupou ninguém. Bola pune quem é mau caráter, quem faz esquema, quem é bandido, quem joga só por você. Essa bola aqui pune. Ou agora ou depois, a bola bate na trave, bola não entra, você perde o título. Agora, um menino como esse aqui, mostra aqui pra mim. Esse menino, o Uruguai foi crucificado, os caras arregaçaram, né? Olha como é que ele chegou. Ele joga no Sport de Portugal, o Max Araújo. Olha lá, o pai dele foi buscar ele. Magrão. É diferente, né? É outra realidade. Eu vejo hoje, craque, uma Copa dos influenciadores. E podem me criticar, porque tem muita gente que nunca chutou uma bola, que nunca viu o Brasil ser campeão do mundo, nunca teve ídolos de verdade. E acha que sabe tudo. E acham que sabe tudo, e acham que pode falar, que pode dar opinião. E se você falar algo diferente que não for com o que eles pensam, do jeito que eles acham que é, eles vão te criticar, vão te dar porrada. E aí vem o robô, né? Porque tudo tem o robô pra criticar e pra brigar com aquilo que a gente pensa. Mas falar a verdade são poucos. Para esses jogadores, a gente jogou futebol, a gente sabe que na fase de jogador de futebol, que você tá lá no auge, você não quer ouvir não de ninguém. Só que é importante você ouvir o não, ou da sua família, ou do teu amigo. Esse é teu amigo de verdade. Só que quem tá ali não quer ouvir o não. E não ouve o não. E só passam a mão na cabeça. Então, por isso que eu falo que é uma geração de influencer que tá mais preocupado, e eu fui diretor, tá, Neto? Que acabar o jogo e ver o que tá falando no Instagram, o que foi falado, do que se preocupar com a partida em si. O que eu posso fazer para melhorar pro próximo jogo. Ou o que eu posso falar no grupo ali. O que eu posso ajudar o roupeiro, o massagista. O que eu posso ajudar as pessoas que me dão um respaldo. E eles não pensam assim. Quando o menino e ele chegou lá no Uruguai, eu falei, nossa, que não é humildade só. Para mim tá errado o que tá escrito. É a vida dele. Ele é assim. Ele podia chegar de Ferrari. E qual o problema dele ter uma Ferrari? Qual o problema de ter uma BMW, um Audi? Qual o problema? Mas os jogadores do Brasil sempre demonstraram repúdio aqui. E aí, quando começa a Copa do Mundo, olha, estamos com o povo brasileiro, a gente quer tirar foto com o Brasil. É mentira! É mentira, eu não estou nem aí para vocês. Vocês, crianças, vocês não sabem quem foi Zico. Vocês não sabem quem foi Rivelino. Vocês não sabem quem foi Falcão. Vocês não sabem quem foi Reinaldo. Vocês não sabem Cerezo. Vocês não sabem Oscar, Dario. Vocês não sabem. Vocês não têm ideia. Mas eu entendo essa geração nova. Eu entendo que vocês enxergam uma outra coisa. Mas o que esses jogadores da seleção brasileira fizeram é uma vergonha. Ué, cadê o tal de Cris, amigo do Neymar, da Kings League, da Gincana? Aonde vocês estão? Aonde estão? Onde tá os caras que são parceiros do Neymar? Aonde vocês estão? Mas aí, se esquece isso. Se esquece. E aí vem o que eu mais odeio. É quando uma pessoa chega numa televisão e fala assim, vocês torcem contra os ídolos. Não, não foi eu que joguei. Não foi eu que joguei. Quem jogou foi o Neymar. E se você gosta do Neymar, é seu. É seu. E você pode gostar e tá tudo bem. 4 Copas do Mundo, não ganhou nada. Tem uma Olimpíadas. Então, medalha olímpica só, o grande Neymar, Veloso. O time não tem atitude, né, meu? Eu acho que a gente tem que entender que o nosso papel hoje não é de protagonista, né? Nosso papel hoje é de coadjuvante no cenário mundial. E quando a gente vê esse exemplo do Uruguai, que também está mal, né? O Uruguai também foi uma vergonha na Copa do Mundo, mas para a gente entender um pouco o nosso momento, porque a CBF fretou helicóptero para levar jogador para centro de treinamento, freta jato, dá folga quando não deve. Aí eles, antes da Copa, eles são antes da festa para apresentar um para apresentar. Aí os 6 jogadores que fizeram festa com os jogadores e agora estão metendo um pau dos caras. E que não ia ter família lá. E que não ia ter família. Não ia ter família. Lembra que nós falamos aqui, Belo? A festa que fizeram para apresentar a convocação de uma seleção. Só ia estar quem está 100%, né? Está longe de ser protagonista do futebol mundial. Aí chega na Copa do Mundo, não existe, cara. Você tem uma Copa do Mundo que você é 1 mês, 40 dias, dá folga, os caras não dormir na concentração, é inconcebível. É inadmissível você dar folga para os caras, tira completamente. Parabéns, Veloso. Parabéns, tira penso igual. Completamente
exatamente o foco da seleção, quando você deveria estar concentrado. E mais, hein? O Brasil tinha que ser um time de operário. E os mais, caras hein? que são craques. Eu queria saber se todas as mulheres, filhos, filhas, amante, influenciadoras, se todos eles compraram o ingresso. Nunca. Ninguém. Não, então, isso que eu queria saber. Porque tem família aí com 50 pessoas. Agora, viu, Neto, o maior de tudo também foi ouvir agora Magrão, Souza e Veloso, Neto, que agora... Ele tem cara de pau, esse Ancelotti também. Cara de madeira. Esse veio aqui arrebentou também, com a gente. Esse veio e não Esse fez... cara tinha que ser mandado embora no primeiro dia. No primeiro dia que perdeu a Copa do Mundo. Ele veio agora com esse discurso agora. Agora vai começar um novo ciclo. Mas por que novo ciclo? E ele que estava fazendo o quê no outro? No velho, um cara que vai e já escala Danilo para a Copa, ele sendo reserva no Flamengo. Isso é medíocre. O cara, não, o único convocado é o Danilo. Esse time nosso não tem tesão, não tem vontade, não tem atitude, ficaram de bem com a vida, o que eles querem é só cheio de graça. Essa é a pior geração Nunca vi da time história tão da ruim, seleção tão brasileira. safado igual isso. É a pior geração. Souza, o que você ia falar? Craque, enquanto o Brasil não entender que você tem que ter um time e não fazer uma seleção para um jogador, a gente esquece de uma coisa. A gente fala do Cristiano Ronaldo, a gente fala do Messi, mas a gente esquece de ver o entorno dele. Do entorno do Messi tem jogadores que são protagonistas nos seus clubes. Exatamente. Eu não vi o treinador da seleção convocar um cara porque ele conhece o cara há muito tempo. Eu nunca vi um jogador da seleção... Ô, líder? Que líder líder, do meu? quê? Eu nunca vi um jogador da seleção Líder é o pai de Júlio, pra mim é líder. dando palpite para convocar outro jogador, pô. Ah, não, você tem que trazer o Fabinho, porque o Fabinho é parecido que joga comigo. Não, porque Peraí, o Casimiro, ele Aonde a gente levou vai o chegar, Fabinho. Aonde a gente vai chegar com isso? O Henrique não faz parte do grupo. Pô, onde a gente vai chegar com o isso? Henrique não é do fazia grupo. parte. 3 Copas do Mundo e não fez nada, o tal de Casimiro, e depois chora na Casé TV. Ah, não, Aí o pessoal, nossa, ó como ele ama. Vocês estão de sacanagem na Casé TV? Ah, a gente tem- Na última Quer fazer Copa, ele média enterrou com o contra a Casimiro, pô? A gente tem que proteger o jogador. A gente vê um jogador de 17 anos sendo titular do México, sendo um dos melhores jogadores. A gente vê o Musiala. Perdeu a posição. Eu já fui jovem e já joguei num time que tinha os caras mais experientes. Os caras falavam pra mim assim, vai lá e joga, irmão. Joga, só joga. Os Não vai caras fazer falavam- nada. A gente protege você. Protege dentro O de campo, Hendrick não fora não. do campo, Os pô. caras meteram o pau nele e deram porrada dele no treino. O tal de Léo Pereira. Você viu mais a namorada dele, que nem sei se é, isso não é problema meu. Você viu mais a moça do que... Mas quem que contratou? Ronaldo TV. Fulano TV. Ciclano TV. Olha que bagunça. Olha que vergonha, olha que coisa nojenta que foi essa administração, que é o que está acontecendo e essas pessoas que estavam ao redor. Vocês não têm noção da coisa mais feia e que, por sinal, quando acabou o jogo, mostra eles aí contra a Noruega. Mostra eles. Mostra aí. Veloso, aí eles aí, ó. Tudo indo embora. E tem uma fala dos caras ali. Vocês não vão falar nada? É. Vocês estão com medo? É jogador que não assume responsabilidade, né? Sempre estão blindados, sempre tem alguém para proteger, sempre tem alguém para falar por eles ou para escrever por Aí, eles o Igor também. Thiago, você não falou? Sabe o que Gabriel eles fazem? Magalhães. Aí, Douglas, por que vocês não falaram? Depois Vocês sai são no- tudo pipoqueiro. Porque depois coloca no Instagram. O Aí, ó. assessor escreve no Aí Instagram. vocês botam no e fica lá. Instagram lá. Aí o Ederson, por que você não falou? O Léo Pereira, Esse você não é o Ederson é cara? ruim. Aí, seus tudo pipoqueiro. Ah, o tal de Paquetá, a dancinha do Paquetá. O outro ali, 2 Copas do Mundo, não jogou porra nenhuma. Esse Rafinha é uma mentira de jogador, rapá. É o que eu penso. Aí o tal de Neymar. Olha lá. Ai, desculpa. Ninguém fala Aí vem nada. outro cara e fala assim, esperamos na próxima Copa. Vocês viram? Aí tem que ser cara de pau, se o cara falou isso. verdade. Eu Não, vi. se o cara disse isso, tem que prender. Verdade. Ele não devia falou, estar. falou. Aí, parceiro, Mas na espera. próxima Copa tamo junto. Próximo a gente tá de volta. Aí vai aquele avião lá, por conta da CBF. Tudo aqueles puxadores de saco que só fazem aquelas perguntas. Bota a imagem lá. Fraquinha. Deixa essa imagem. e- Essa é a imagem da vergonha. Essa é a imagem de gente que não deveria estar lá. Essa é a imagem é desses caras que não tem peito pra falar que nós perdemos junto, nós tentamos. Não, essa é a imagem de jogadores medíocres, de pessoas que não têm um mínimo de consideração com o povo brasileiro. Magrão. Não, e aí a gente vê algumas falas, o comentarista, o ex-jogador, o brasileiro não sabe ter ídolo. O meu ídolo
ou ele vence, é campeão, me traz a Copa do Mundo, ou ele tem atitude. Essa geração não tem atitude e nem ganhou. Então não vai ser meu ídolo. Sabe qual é a maior vergonha dos Não é caras? ídolo Do do cara meu filho. passar por trás do negócio ali. biombo, passou por trás. Os caras não têm força, moral, personalidade pra passar na frente de todo mundo. mundo. Olha que vergonha. Isso aí O Neymar tudo passou na frente. E sai tudo junto pra isso. Dá uma olhada. Todos eles. Olha que absurdo. Olha, sai por aqui, sai por aqui, sai por aqui. Olha o tal de Paquetá, a dancinha do Paquetá. Você é um jogador medíocre. Mediocridade. Não tá sendo titular no Flamengo. Aí vem o treinador, olha, não temos um jogador igual a ele. Mas por que você não levou o Gerson? Por que você não levou o João Pedro? Por que você não levou o Andrés Pereira do Palmeiras, irmão? Por que você não levou o Andrés Pereira do Palmeiras? Mas você levou os amigos, né? Vai saber quem são os empresários, né? A gente sabe, né? Mas que coisa incrível, né, Souza? É verdade. É que deve ter ex-jogador que fica dando lá Antigamente você tinha margem de erro, você tinha um jogador de qualidade. Hoje mais não, gente. Hoje mais não. A gente quer ainda viver do passado. Ou tem um reset no futebol brasileiro, ou a gente para de querer ser europeu, ou a gente vai continuar da mesma forma. A gente quer ser muito europeu. A gente quer copiar tudo deles lá, menos a organização. Enquanto a gente mas trouxeram o treinador trouxeram o treinador europeu E não mudou para jogar de forma europeia. Mas não mudou nada. Porque não mudou nada. Não mudou nada. Pelo contrário, a gente, piorou. Souza, a gente fez uma Copa do Mundo, a gente joga contra a Noruega. A gente não jogou contra a França, para ter 35 posse de bola, para jogar com a bunda lá atrás, sem força para contra-atacar. Então, eles fizeram isso. E Ficamos quando 6 minutos e sem quando pegar o a bola. Ancelotti, um treinador mentiroso de seleção, e veio aqui para ganhar 300 milhões até 2030. Vocês sabiam disso? 300 milhões. Ele coloca o Igor Thiago de atacante, humilha o Hendrick lá em Orlando, quando não deixa o menino bater o pênalti. Tirou Não foi? da mão dele a bola. Pô, você tá de brincadeira, o Mandou Igor tirar a bola da mão Thiago dele. ser jogador da seleção. Em Banhas Vocês também. estão de brincadeira. Banhas, em Diga-se de Banhas. passagem. Antigamente você Neto, jogava Ibanhas. pela sua qualidade. Aí, ó. Dá uma olhada dos caras do treino aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês tudo aí, ó. É Travis Scott, é não sei quem, é Spike Lee. Eu falei pra vocês que ia perder, não falei? Ele O é pé Spike frio. Lee, o maior pé frio aí, com a camisa da seleção. Eu falei pra vocês, isso é mais pé frio que o Mick Jagger. É pau a pau. Não, esse é mais pé frio. Aí, ó, tirando foto com todo mundo. É isso aí, ó. Aí derrubou. Helicóptero. E aí, na hora que falar com o povo, na hora de vir todo mundo. Aí vem notinha tá aí, no ó. Instagram. Aí os influenciadores dentro do estádio, a filharada dentro do campo. É filho pra dar com pau, é esposa pra dar com. Cadê as esposas? Cadê o que o Sport TV fez? Vamos conversar com as esposas dos jogadores. Cadê o programa? Cadê? Olha o tanto de gente dentro do vestiário. Olha que coisa ridícula. E eu falei isso antes. E eu tenho moral pra falar depois. Porque isso aqui é que perdeu a Copa do Mundo. É folga, é família, é todo mundo. É uma várzea total. É uma coisa ridícula o que fizeram. É o que eu penso, Veloso. É uma geração ruim também, né? Uma geração que não tem personalidade, uma geração que não tem talento. E aí as desculpas depois a gente vê que joga, não tem personalidade nem para falar sobre isso, para botar a cara para dar uma entrevista, e depois vai dar notinha no Instagram, que é o assessor que escreve ainda. Aí, ó, a É o narrativa assessor que escreve. os influenciadores, olha lá. Olha lá, todos eles dentro do Maracanã, todos eles dentro da FIFA, todos eles, dá uma olhada aí, ó. Aí família chegando, é mulher, é filho, é segurança, como é que chama? Filmmaker. Filmmaker, fotógrafo, olha lá, olha que coisa linda, 2 dias de folga, Desfile de moda, churrascaria. desfile de moda também. desfile Churrascaria de moda, olha lá. machucado, um desfile de todos. Vamos nos unir, vamos fazer o povo brasileiro. Não acabou. O povo brasileiro é maravilhoso. Caba perdeu ali jogando pôquer. Todo mundo, olha lá. É pôquer daqui, pôquer. Olha, dá uma olhada, ó. É isso aí, ó. A seleção é isso aí, ó. O reflexo, olha lá. Olha lá. Mas olha lá. É hino em DJ, hino na boate, hino do escambau. É isso aí. E o Haaland? É tudo isso aí. E o Haaland só Roland. Roland de nós. Roland de nós. Aí, ó, os parceiros do... Não, bota lá, volta lá. Os parceiros do Neymar. Aonde vocês estão, os parceiros do Neymar? Cadê vocês? Deve estar Aonde na vocês casa, se encontram? estão na casa. Dá uma olhada lá. Olha lá. Cadê Olha o lá. médico? Estão Os na casa. parceiros. Tinha um que era até médico, né?
Hã? Tinha um que era até médico, né, dele? né? Não, tem um que era médico. Olha, eu entendo ele de futebol e daqui ele vai estar jogando, ele é maravilhoso, ele é melhor que o Pelé. Você é um medíocre. E o médico Você é uma da das seleção? pessoas mais desprezíveis que tem nesse mundo de imprensa. E a empresa que contratou você também. E o médico da Porque seleção? é impressionante o quanto vocês são baba-ovos e a narrativa de uma narrativa mentirosa e que não fala a verdade. Por isso que vocês se encontram sempre lá na cobra. Ou vocês ficam na cobra. Vocês são cobra. Vocês ficam ali, dão uma picada, volta, soltam o veneno e fica fazendo coisas que não tem da verdade. Porque a verdade é aquilo que a gente fala aqui. E doa quem doer. Pode falar, Maravilha. Não, esse detalhe aí que você já disse, né? Que essa putaria nunca mudou. Toda vez é a mesma coisa. Olha lá. Toda vez é a mesma coisa. Leva mulher, leva amante, leva não sei quem, leva cachorro. Aí tem folga de 2 dias, folga de 3 dias, folga de 4 dias. Ninguém leva a sério. E todo ano que eu ouço é a mesma coisa. Esse ano tudo será diferente. Agora vem um europeu. Agora Mas europeu, agora já vai ter o admitido a planejamento. Sul-Americana. Agora vai ter o negócio. Aí é mulher de um, mulher de outro. Aí viraram tudo influenciador. Mas onde vocês estão? Cadê vocês? Aí Onde vamos vocês- ver. Vamos ver a convocação que ele vai fazer, o europeu, né, o Ancelotti. Igualzinho. Igualzinha. Então, a vergonha foi tudo isso. Essa foi a grande vergonha em relação à seleção. Essa vergonha das pessoas quererem aparecer mais que o jogador. O jogador não... Que isso? Que isso? Olha lá. Pô, pergunta pros caras que foram campeões em 2002. Pergunta pros caras que foram campeões em 94. Pergunta do Pelé. Pô, então, se vocês querem isso aí, se é isso aí, tá bom. Se é isso aí que vocês querem, legal, parabéns. Não vamos ganhar mais Copa. Não vamos ganhar mais Copa. Ou muda, ou vai ser isso aí, ó. Vai ser esse tipo de gente aí. E aí eu pergunto, você acha que quem tem razão nessa história toda? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?